Você já ouviu falar do jogo Snake? Vou te mostrar como você pode fazer ele em menos de 20 minutos, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer é delimitar o cenário através da criação de 4 barreiras. Seriam sprites ou cubos 3D mesmo, que você pode ajustá-los em cada extremidade, fazendo com que exista delimitações no seu cenário, delimitações somente visuais. A gente vai criar essas 4 delimitações e a gente vai colocar ela dentro de um objeto vazio chamado level. E esse tipo de organização ajuda bastante na criação do nosso jogo. A gente vai separar esses objetos dentro de pastas que a gente vai criar na própria hierarquia. O próximo passo é a criação da cabeça da cobrinha, da Snake. Então a gente vai adicionar um objeto 3D, que facilmente pode ser feito através de um cubo 3D. Nós vamos centralizar esse cubo, renomear para Head, que seria a cabeça da cobrinha, e a gente vai criar um script para ela. O nome do script será Snake Controller. Nós vamos adicionar aqui primeiramente 2 variáveis, vector3 target e o vector3 savedir. O target é qual é a posição que eu preciso ir. E o savedir é a direção, a última direção salva na cobrinha para que ela possa continuar a andar naquela mesma direção que foi feita na última atualização. E no update a gente vai adicionar um vector3dir, a direção que o jogador está dando através do input do getAxis, tanto para direita, para esquerda, quanto para cima para baixo, horizontal e vertical. E seguindo na próxima linha, nós vamos alterar a posição da cabeça da cobrinha, move towards, a posição dela para a posição target, que é a próxima posição onde ela deve estar. E é claro também adicionando uma velocidade. Agora nós vamos fazer uma comparação. Se dir.x for diferente de 0, ou seja, o jogador movimentou os eixos x, o eixo x. Então, savedir, que é a posição salva para a próxima movimentação da cobrinha, a próxima orientação dela, vai ser o vetor right, que é para a direita, multiplicado para dir.x, porque o dir.x pode ser -1, 0 ou 1. E o mesmo acontece também para dir.y. E agora a gente vai fazer uma comparação de posições, lembrando que Snake ela caminha sobre um grid, então a cada ponto a posição deve ser verificada. E agora o target, que é a posição para onde eu devo ir, ela vai ser acrescentada com a nova direção a partir do savedir. Agora é só a gente vir aqui no editor, arrastar o script para dentro da head e fazer o teste de movimentação inicial. Você pode ver que o sentido que nós demos para ela, ela continua atualizando esse sentido. Então não importa se o jogador parou de clicar no teclado, ela continua ainda assim atualizando sua posição para a última direção válida. Agora, só para fazer o nosso dever de casa, a gente vai voltar aqui na função start e inicializar a variável target e savedir, para que não ocorra nenhum tipo de bug ao inicializar o jogo. Target recebe a minha posição inicial, savedir para cima, sentido cima. A gente vai adicionar uma função. Essa função vai se chamar positionCheck. Ele vai checar a posição da nossa cobrinha, do nosso Snake, na cabeça dela, naquele momento. Então, se ela ultrapassar aquelas barreiras que nós fizemos ali no início do jogo, quais são essas barreiras? Quais são essas limitações que nós estamos dando para o jogador? As limitações são através de posições. Lembrando que o jogo, nesse caso aqui, o personagem que é a Snake, ela está andando de uma em uma unidade. Então eu limitei 10 unidades para x, o eixo x, e 6 unidades para o eixo y, tanto positivo quanto valores negativos também. E nisso a gente vai dar um load scene, a gente vai recarregar nossa cena. Dando continuidade, nós vamos adicionar 2 variáveis. A primeira vai ser o prefab do corpo da cobrinha, então transforme body prefab. E a segunda é a lista de corpos que a cobrinha vai ter, de bloquinhos. Cada vez que ela come uma maçã, ela vai adicionar um bloquinho ao corpo dela. E agora mais 2 variáveis também. Uma será o Apple Prefab, que é o prefab da maçã. E a segunda é Apple In-Game. A gente vai segurar essa maçã enquanto ela estiver no jogo. A gente quer ter acesso a ela. E voltando para a Position Check, a gente vai fazer uma validação. Se existe uma maçã em jogo e a minha posição de agora da cabeça da cobrinha
for igual à posição dessa maçã que está em jogo, então a gente vai destruir essa maçã e a partir disso eu vou instanciar o body prefab. A gente vai instanciar mais um bloquinho para a cobra. Então a cobra ela vai aumentar o seu tamanho em um bloco de 1 para 1. E como a gente utilizou o transform obj, ou seja, nós criamos uma variável que vai segurar essa nova instância, a gente vai adicionar essa nova instância à lista. Então, child list, a lista de membros, filhos da cobrinha, né, de bloquinhos que compõem a cobrinha, a gente vai dar um add, a gente vai adicionar esse novo objeto dentro dessa lista. E como nós acabamos de comer uma maçã, a gente precisa que o jogo adicione uma outra maçã em um outro lugar aleatório do nosso mapa. Então a gente vai criar uma nova função própria para fazer esse spawn. Então, private void spawn apple. E a gente vai utilizar o mesmo método que é o instantiate. Só que a gente já vai colocar ele dentro do return. Então ele já vai retornar um transform. E aqui eu estou colocando valores randômicos. Então, random range. Qual que é esse range, né? Essa gama de valores de menos 9 a 9, porque o nosso cenário ele tem um limite de 10 unidades, mas a décima já é a barreira. Então, em x, de menos 9 a 9. E em y, a barreira é de 6 e menos 6. Então, a gente vai colocar de menos 5 a 5. E z é 0. Agora é só fazer com que apple in-game, essa variável que é nula, ela vai receber spawn apple, o retorno dessa função. Bom, aqui eu estou pegando o objeto head e estou dando Ctrl+C, Ctrl+V nele mesmo, removendo todos os scripts dele, até mesmo o collider. A gente não precisa de collider nenhum nesse jogo. A gente vai dar o nome aqui de Apple e a gente vai guardar ela como um prefab. Assim, a gente já pode deletar esse objeto Apple da cena, porque a gente vai spawnar esse objeto via script. Nós vamos trazer agora o prefab Apple para dentro do nosso script que está dentro do head, que é o Apple prefab. E com o body é a mesma coisa, a gente vai copiar e colar o objeto head novamente, e a gente vai renomear para body, remover os scripts e depois guardá-lo como um prefab. E a partir disso a gente vai arrastar esse objeto body, esse prefab, para dentro do script head. E olha só, quando eu iniciei o jogo, não tem nenhuma maçã spawnada. Então a gente vai copiar aquela mesma linha do spawn apple e a gente vai trazer ela para o start. Então iniciando o jogo agora, quando a gente iniciar o jogo, uma maçã já será spawnada na cena. E a cada vez que você iniciar o jogo, ela vai ser spawnada em um lugar randômico. Mas quando nós passamos por cima da maçã, não aconteceu nada. A gente precisa trazer a função position check para dentro daquela validação do if de posições. Então, a cada vez que aquela validação ali entra, ou seja, minha posição é igual do target, eu vou checar se eu estou em algum lugar que ou está dentro do mapa ou estou acima de alguma maçã. Agora você pode ver que quando a gente passa por cima de uma maçã, outra maçã é instanciada. A maçã anterior é destruída e um novo pedaço do corpo da cobrinha também é instanciado na cena. Aqui a gente não consegue ver direito porque todos estão com a mesma cor. Então a gente vai atribuir uma cor para cada parte da cobrinha e também para a maçã. Eu vou fazer um corte enquanto eu vou adicionando os materiais e aplicando nos objetos. Aqui a gente já consegue ver o resultado de como está ficando já o nosso jogo. Você pode ver que as partes novas acrescentadas na cobrinha, do corpo dela, elas não se mexem. A partir de agora nós vamos criar o script do body. Snake Body. Esse script do Snake Body, ele vai ficar em cada peça do corpo da cobrinha que vai ser acrescentada. Ele é um script muito simples. A gente vai começar adicionando um vector 3 de Next Body Pos. Qual que é a posição do próximo corpo, do próximo bloquinho da cobrinha que está na minha frente. E também uma variável do tipo inteiro, weight ups. Só que mais para frente eu te explico a necessidade dessa variável. E a gente vai inicializar esse Next Body Pos com a minha posição inicial, tá? E cada parte desse corpo, cada body, ele vai também se movimentar para a posição do próximo corpo. E para isso a gente vai utilizar o Vector 3 Move Towards, a minha posição com a da próxima parte do corpo que está à minha frente. Só que tem uma coisa, quando a gente pega uma maçã, a velocidade da cobrinha aumenta. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou adicionar uma variável estática, tá? Essa variável estática vai ser a variável de velocidade. Então,
todas as partes, todos os bares da cobrinha, os quadradinhos, elas vão acessar essa mesma variável ao mesmo tempo. E você também pode ver que eu atualizei a velocidade da cabeça da cobrinha com essa vel. Então todas as partes da cobrinha têm essa velocidade vel sendo acessada. E nesse momento eu estou adicionando mais 0.1 de velocidade a cada vez que eu colido com uma maçã, que eu capturo uma maçã. E voltando no script snakeBody, a gente vai capturar essa variável, que é o snakeController.vel. Como ela é uma variável estática, é assim que a gente vai acessar ela, multiplicado por time.deltaTime. Agora, todas as partes do corpo dessa cobrinha vão capturar essa mesma velocidade ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, sempre que a velocidade aumentar, ela vai aumentar para todos. E só um adendo aqui, você pode sim utilizar actions, eventos, para fazer esse tipo de modificação de velocidade, tá? A forma estática que é a forma mais rápida para um jogo tão simples quanto esse. Agora adicionando a função WaitHeadUpdates, função que vai capturar quantos ciclos de espaço a cobrinha vai ter que andar para que essa parte do corpo comece a poder se movimentar em direção àquele último pedaço do corpo, né? Mas para que ela comece a andar, a gente precisa receber uma posição inicial. Para isso a gente vai criar a última função aqui desse script, setTarget, com o parâmetro vector3 de posição. A gente vai receber essa posição. Mas antes da gente começar a receber as posições, a gente vai fazer um if, uma condição aqui. Se o WaitUps, a quantidade de ciclos da cobrinha, ainda for maior do que 0, então o WaitUps menos menos, tá? A gente vai decrementar ele. Por que isso acontece? Porque a cada vez que a cobrinha atinge uma determinada posição do jogo, ou seja, de uma em uma unidade, ela emite um sinal para todas as partes do corpo dela também andarem um próximo ciclo. Então, se a gente está contando aqui agora a posição de ciclo a ciclo, até que essa parte do corpo comece a andar, a gente precisa agora decrementar aqueles ciclos que a gente recebeu. Ou seja, ela mandou para a gente 3. Então, existem 2 partes do corpo à minha frente. Então, a partir do momento 3, eu vou começar a andar ali em direção à última parte dela. Então, a gente vai precisar de 3 ciclos, né, nesse exemplo. Isso aqui não é diferente, a gente vai decrementar os ciclos que a gente recebeu até que se torne 0. A partir disso, a gente já tem o sinal verde para poder receber as posições e essa parte do corpo conseguir já se movimentar. E voltando aqui para o script do Snake Controller, na hora que a gente instancia esse Body Prefab, esse novo quadradinho, né, o corpo da cobra, aqui abaixo no Transform Object, a gente vai acessar agora o componente Snake Body desse objeto. E agora a gente vai contar para ele quantos ciclos ele precisa aguardar para que ele possa começar a movimentar. Informando quantas unidades de corpo, né, que ela já tem guardada com ela mesma, já o tamanho do corpo dela. Certo, então nós já temos já o body esperando as novas posições vindas do head, né, da cabeça da cobrinha, onde tem o Snake Controller. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma função private void setNewTarget. A gente vai setar uma nova posição para todos aqueles objetos que compõem a Snake. E para isso a gente vai fazer uma checagem se childList for maior do que 0, né? A contagem de objetos dentro dela. Então vamos lá. childList 0 vai receber a posição da cabeça da cobrinha. Por que isso acontece? Porque a primeira parte do corpo dela não tem referencial de uma outra parte, e sim da parte principal, que é a cabeça. Então nós já estamos mostrando para ela qual é a próxima posição que ela deve ir. Isso aqui a gente vai fazer somente com o child 0. Depois disso a gente vai fazer um for, passando do último até o penúltimo, né, de trás para frente. Ou seja, a gente vai descartar o child list 0, a gente vai até o 1, mas a gente vai começar do último. Então a gente vai passar por todos, pegando a posição da frente e trazendo com o setTarget para aquele objeto em questão. E aqui, só para ter certeza que os valores corretos estão sendo passados, eu estou utilizando o mathRound2int para que, caso haja algum tipo de valor float de posição na hora desse cálculo, a gente está arredondando para o inteiro mais próximo. Porque a nossa matriz, né, novamente, o nosso tabuleiro, ele é de 1 para 1 de unidades. Após isso, a gente acessa o getComponent no snakeBody, no script, setTarget e, entre parênteses, o P, que é o vector3 de posição, com os valores já corretos de posição.
E para finalizar aqui o nosso jogo do Snake, a gente vai fazer mais uma verificação aqui no Position Check. Muitas vezes o jogador ele faz com que a cabeça da cobrinha se volte contra o seu corpo, né? Isso acarreta no fim do jogo. Então é isso que a gente vai fazer. Se a posição da cobrinha ela se virou contra alguma posição de algum body, o jogador perde o jogo. Então a gente vai reiniciar a cena. E é claro, lembrando, né, de trazer a função setNewTarget aqui para cima quando as verificações de posições da cabeça da cobrinha acontece. Aqui, essa Snake ela pode se resumir da seguinte forma. A minha posição de agora ela vai ser adicionada à posição da direção que o jogador está me dando. Depois disso, eu vou fazer uma checagem de posições, aquelas várias checagens com a posição da Apple, né, da maçã, a posição do meu corpo, a posição das delimitações da cena. Beleza. Depois disso, a gente vai utilizar o setNewTarget, que é atualizar as posições tanto da cabeça da cobrinha, que é a parte principal, e quanto aquela do corpo da cobrinha também, daquelas várias partes que estão atrás dela, seguindo ela. E olha só, vou deixar aqui embaixo o link do Discord do canal. Então acessa lá que a gente vai poder tirar suas dúvidas e você também vai poder compartilhar o progresso dos seus projetos, dos seus jogos. E é claro, se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais como fazer um jogo Snake, é claro que esse tipo de conhecimento embarcado nesse vídeo vai te ajudar aí muito no desenvolvimento dos seus próprios jogos. Porque tudo que está ali pode ser utilizado e reaproveitado para qualquer outro tipo de jogo. Deixa seu like, se inscreva no canal, tá? Que é muito importante, e ativa o sininho, beleza? Falou!